Veja só como são as coisas, né? Ontem saiu a convocação do Carlinhos e tá lá o Fabrício Bruno de novo. Só que eu acho que tem uns ali meio forçação de barra, né? Não, o que me incomodou, posso ser vira-lata um pouquinho? Pode ser vira-lata? Vira-latismo é um negócio que me incomoda muito, mas às vezes é importante a gente ser um pouquinho pra gente puxar pros nossos. De verdade, cara, eu acho que seria uma boa oportunidade pra convocar personagens que estão se destacando dentro do Campeonato Brasileiro e que a torcida clama. Eu acho que não é só a torcida dos clubes que eles jogam, mas é de uma forma geral. E eu acompanhei muita gente ontem, muita gente de fora, falando desses nomes. Os nomes que eu vou citar aqui agora. Caio Jorge, Matheus Pereira e o Everson, goleiro do Atlético. Não entra na minha então, cabeça. Assim, eu só Kaique, queria não? ver... Thiago, é porque não tem como convocar o Cruzeiro inteiro, mas esses três me incomodam, porque eles já vêm jogando com uma grande regularidade. O Matheus teve a oportunidade o ano passado e depois não foi chamado. A atual temporada do Matheus Pereira é a melhor dele no futebol brasileiro. É o melhor quadrante de jogos que você pega numa sequência do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele no Campeonato Brasileiro, o Valu, que acompanha todos os jogos a fio e estuda para todos os jogos, o Matheus, ele não tem... Eu tô colocando aqui para fazer uma linha para quem tá na rádio, uma queda de rendimento. A partir do momento que o Leonardo Jardim encontrou o time, o Matheus Pereira, ele tem a regularidade e ápices. Eu acho que ele tá, inclusive, no momento de ascendência. Exato. Então, assim, o Caio Jorge ficou sem fazer gols um determinado período, mas foi decisivo na Copa do Brasil. No período que ele fica sem fazer gols dentro do Campeonato Brasileiro, ele dá 2 assistências importantes pro Cruzeiro. Você pega o Everson também, ele tem a regularidade de salvar o Atlético. Não é assim uma regularidade de fazer uma boa partida, é de salvar o Atlético. Então é de fazer grandes partidas. Aí foram convocados, velho, são grandes goleiros, eu não tenho o que questionar sobre isso. Eu falo do ter oportunidades. Foram convocados o Hugo Souza, o Ederson e o Bento. Velho, de verdade, eu não vejo o Everson dever pra nenhum. Vamos pegar o Hugo Souza, que tá aqui no futebol brasileiro. Não deve. Não pode. Não deve. Aí, vão me perguntar assim, mas Elton, e aí quem que você levaria? Quem que você não levaria pra levar o Matheus ou pra levar o Caio Jorge? O Caio Jorge era no lugar do Richarlison. Gosto demais do Richarlison. Admiro muito. Jogadoraço, acho muito bom. Mas o desempenho dele no Tottenham, na atual temporada, não é bom. São 10 jogos, nos últimos 10 jogos, 5 como titular, 5 como reserva. Tem 2 participações em gol, 1 gol marcado e uma assistência. Eu acho que o Caio Jorge poderia ter uma boa oportunidade para aproveitar o momento dele de artilheiro do Campeonato Brasileiro, junto da seleção brasileira nesses 2 jogos. O Ancelotti, em jogadores de meio campo, ele levou jogadores de marcação. Eu tiraria um dos 2. Qual? Eu tiraria, por exemplo, o Fabinho. Experiente, isso é um jogador que ele gosta, é o estilo que ele gosta, beleza. Mas eu tiraria um dos jogadores de marcação, ou o Paquetá, que também tem a facilidade de jogar um pouco à frente. O Paquetá é multifuncional dentro da seleção. O Paquetá, todo mundo sabe que ele é capaz. Exato, né? e ele é multifuncional. Ele é multifuncional. Um dos 2, eu tiro o Fabinho ou eu tiro o Paquetá e levo o Matheus. O Everson, ou o Bento, ou mesmo o Hugo, tiraria um dos 2 para levar o Everson. Enfim, então deixa eu ser um vira-lata aqui um pouquinho e puxar para os nossos para ser bem bairrista. Sabe que, o vira-lata, quando eu falo, é porque se esses 3 nomes que eu acabei de falar, eu acabei não citando, eu falei do meu viralatismo, se esses 3 nomes, se o Matheus Pereira fosse o camisa 10 do Palmeiras, ele estava convocado. Se o Caio Jorge fosse o artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Flamengo, ele estaria convocado. Se o Everson fosse o goleiro do Corinthians, ele jamais sairia da seleção brasileira. Porque são 4 temporadas em grande nível. Só uma coisa, eu sinto mais falta do Kaique vendo as nossas opções para lateral esquerda que dos outros.
E olha que eu concordo contigo, tá? Eu acho que os outros 3 também mereceriam. Mas eu olho as opções da lateral esquerda. Eu não acho que o Luciano Juba faça um campeonato brasileiro ruim, pelo contrário, tá muito bem. Mas pra mim o Kaique é superior a ele. E o Caio Henrique, cara, eu não confio. Eu não confio no Caio Henrique. Eu já ouvi em outras oportunidades, eu tive a oportunidade de vê-lo no Fluminense, no Atlético de Madrid, no Mônaco. Eu, honestamente, não confio no Caio Henrique. Então, eu, Thiago, tentaria a convocação do Kaique. Porque é um jogador que está em ascensão, é um dos melhores laterais esquerdos que nós temos na geração, é o melhor do futebol brasileiro na atualidade. Eu iria de Caio Henrique para essa convocação da seleção brasileira. A seleção tem um lance de encaixe, que nem time de futebol mesmo, assim. Concordo. Os clubes, né? Você vai lá, testa, deu encaixe, opa, encaixou aqui e tal. Agora, sinceramente, o Danilo é por uma questão de vestiário, só pode. Assim como o Tite levou, por exemplo, levou Daniel Alves. Daniel na última Alves. Copa. O Ancelotti insiste no Danilo, mas só se for pra vestiário, cara. Porque eu tava conversando com uma pessoa, daqui a pouco eu conto pra vocês quem é, e tava me dizendo da importância. Você tem que ter o cara do vestiário, você tem que ter um cara... Na seleção também. Na seleção também. Então o Danilo vai, porque é meio coach, assim. Porque bola por bola ele é reserva lá, cara. No Flamengo. Não justifica você por exemplo, você não leva os que são titulares e leva o reserva deles. É meio louco isso. Mas vamos lá. Outra coisa. O Arthur, do Grêmio, o que o Arthur tá jogando de bola no Grêmio é uma sumidade, um negócio espetacular. Agora, você vai dizer assim pra mim, mas... E a questão física? Aí eu devolvo a pergunta, o Danilo sobra fisicamente? Né? Agora, você precisa de alguém pra costurar jogo. Ué, mas não é o Matheus Pereira? Você tem aqui que faz a função, nem tô dizendo que tem as mesmas características, tá? O Paquetá. Sim. Então, se você precisa de alguém pra costurar jogo, né? Esse alguém não seria o Matheus Pereira, mas o Matheus Pereira, cara, ele joga muito, mas não tem grife. Anote. Sabe por que ele não tem grife? Porque ele é um cara na dele. Ele não é um cara... como é que eu posso dizer? O Matheus Pereira, ele não é um cara... midiático. Midiático. Vem você virar lata comigo. Se ele tivesse no Palmeiras... Não, isso aí é indiscutível. O Hugo Souza, eu adoro, acho um goleiraço. Mas o Hugo Souza tá indo porque é do Corinthians. Não é melhor que o Everson. O tempo de reação dele é espetacular. Não é melhor que o Everson. Ele muito impressionante, como ele é rápido, é impressionante. O tempo de reação dele é um absurdo, mas convenhamos, cara. Não é. O goleiro mais completo, gente. Você pode achar um outro melhor, mas o goleiro mais completo para as características que inclusive o Carlo Ancelotti gosta, desculpa, é o Everson. É o Everson. E anotem, O que mais o Everson precisa fazer? O Coutinho vai pra seleção antes do Matheus Pereira. Vai. Ele tava na lista larga, né? Ele vai pra seleção antes do Matheus Pereira. Pode anotar isso aí. Você acha que ele vai pra Copa? Pra Copa eu não sei, que ele Mas precisa manter essa regularidade até né? junho do ano que vem. Mas pra mim ele vai pra seleção, né? Da seleção brasileira antes do Matheus Pereira ser convocado. Porque tem grife, porque tá jogando no Rio. Porque, na lista, sinceramente, não tá jogando mais com o Matheus. Eu senti falta do Everson e do Matheus Pereira. Eu acho que o Caio Jorge, até tem um amigo meu que tá me xingando aqui, Helder, não fique bravo. O Caio Jorge não esteve mal pra mim no período que ele deixou de marcar gols. São coisas distintas, né? Exato. Às vezes o atacante ele tá marcando e tá numa fase, aí ele entra numa fase ruim e não marca gols. Não é o caso do Caio Jorge. Ele não conseguiu marcar gols, deu assistências como o Elton citou, mas ele deu uma pausa exatamente no próprio ritmo que ele estava fazendo, que era um ritmo quase de videogame, né? Na verdade, assim, um gol, uma assistência, um gol, aí de repente 2 gols de novo, tava uma coisa maluca. Mas o Matheus Pereira é uma ausência muito sentida, assim. Eu gosto dos jogadores de criação da seleção, mas volto a dizer, eu sinto falta do construtor, sabe? A seleção tem muitos caras que dão dinâmica, igual o próprio Rodrigo. Eu acho um jogadoraço o Rodrigo do Real Madrid, mas ele é um cara que carrega muito a bola, ele tem um bom passe, mas eu sinto falta de o construtor nato, sabe? O cara que dá cadência. Tipo assim, o maestro, o cara que tem uma bola mais longa, que vai conseguir encontrar uma brecha numa defesa, porque eu vejo muitas flechas na seleção.
brasileira. E falta, sabe, um arqueiro, falta um arco, assim, preciso para poder potencializar a velocidade dessas flechas e também saber o momento de, não, essas flechas agora elas devem ser lançadas com um pouco menos de velocidade. Eu sinto falta disso, mas a gente vai falar do Fabrício Bruno na sequência, HG? Não, pode emendar. Tá, cara, assim, o que for, eu quero destacar, né, mais uma vez a gente está tendo a oportunidade de aprender, né, com um grande técnico a respeito de gestão de elenco, de pessoas e de capacidade de fazer uma montagem às pressas. O Carlo Ancelotti está mostrando que para muitos, né, inclusive da imprensa, tiveram várias pessoas que eu acho que fizeram um papel que aí sim, de quase uma perseguição, né? A gente precisa tomar cuidado para analisar, comentar a crítica, fazer um retrato da crítica, do erro dos atletas, mas eu acho importante também quando a gente pega o contexto do ano, o contexto da temporada, né? E o que foi feito por uma parte de pessoas, torcedores, e não são só torcedores, tiveram muitos elementos da imprensa também que fizeram uma certa covardia até com o Fabrício Bruno. É como se o ano dele se resumisse àquela atuação do Brasil contra o Japão, né? E o Carlo Ancelotti deixa bem claro, assim, sem aspas, em letras garrafais, caps lock acionado, que os jogos que ele tem feito na temporada que realmente fizeram com que ele retornasse e que o erro é uma oportunidade de aprendizado para olhar para si mesmo, né? Então, assim, o Fabrício Bruno, para mim, merecidamente retorna à seleção, se a gente está falando aqui de alguns questionamentos, mas, e acho que ele tá realmente na briga para ir à Copa do Mundo de 2026. Vamos ouvir o Carlo Ancelotti, o técnico da seleção, falando sobre essa questão especificamente do Fabrício Bruno. Em relação ao meu desabafo que eu tive, eu vou-vos dizer, o futuro... Peraí, só um minutinho, isso acontece nas melhores famílias, o Leonardo Jardim, que a gente gosta muito do Leonardo Jardim, a gente é um fã-clube do Leonardo Jardim. Daniel Abreu disse que o sonho dele ter o Leonardo Jardim. O sonho dele é ver o Leonardo Jardim dirigindo a seleção brasileira. Isso. Então a gente vai, daqui a pouco a gente vai ouvir o Carlo Ancelotti, mas o Ancelotti vai chegar. Na verdade é o Carlo Ancelotti falando exatamente o que o Valor acabou de destacar aqui, né? Que não é pelo jogo, mas pela sequência de bons jogos do Fabrício Bruno. Mas houve uma covardia, sim, com o Fabrício Bruno, e eu tô com o Valor. Eu até imaginei que por causa daquela falha, o Jardim, tá vendo? Já tô confundindo. O Ancelotti talvez não fosse convocá-lo mais. Pelo menos não pensando nesses testes que o Brasil terá até a Copa do Mundo. Mas a temporada do Fabrício Bruno é um absurdo, cara. A gente volta e meia bate na tecla de que ele é o melhor jogador da defesa no futebol brasileiro, o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Então, ele merecia, de fato, essa oportunidade. E é interessante ver como ele vai se comportar após a falha. Vai jogar com caras que são muito experientes. O Alexandre tem jogado na zaga, é um cara experiente. O Militão é um cara experiente. O Danilo, mesmo que seja reserva e jogue na zaga hoje, também é experiente. Marquinhos, Gabriel Magalhães. Então nós estamos falando de uma seleção extremamente experiente que será interessante ver esses jogadores ao lado do Fabrício. Então eu espero que ele tenha percebido que aquilo ficou no passado também, que isso não pese em momento algum quando ele entrar em campo pela seleção, porque para mim, se ele mantiver o nível que ele tem feito no atual Campeonato Brasileiro, ele pode sim garantir uma vaga na Copa. E se a gente olhar para essa convocação e vir que hoje são 6 zagueiros convocados, cara, é uma possibilidade interessante para a Copa do Mundo. Não sei se o Ancelotti pensa num esquema com 3 zagueiros, e se ele pensa num esquema com 3 zagueiros, eu acho que abre essa brecha total para que o Fabrício Bruno seja convocado. E rapidinho, só do aspecto mental, né? A gente viu o aspecto mental do Fabrício, ele se emocionou lá na zona mista, e aí é a informação. O jogo seguinte é Cruzeiro e Fortaleza. E a torcida do Cruzeiro, que geralmente sempre grita o nome dele, gritou o nome dele um pouco mais forte. E aquelas coisas que a torcida dos clubes fazem quando... Isso aí é da década de 90, inclusive, pra cá. Quando um jogador determinado é convocado, por exemplo, Valu, seleção, Valu... A torcida gritou esse coro assim de uma forma mais efusiva, né? E o Fabrício Bruno, ele, tipo...
ele sentiu isso de uma forma, sabe? Positiva. Tipo, positiva, grata. E eu acho que ele vem para essa convocação de uma maneira maior do que em todas as outras, tá? Porque nas outras, vai falar assim, ele estava vindo muito bem. Eu acho que tem um simbolismo maior para ele, Fabrício Bruno, esse retorno, porque foi depois de uma partida em que ele não foi bem. Então, assim, e acho que isso pode inclusive impactar positivamente no campo para ele amanhã, entrando em campo contra o Cruzeiro, enfrentando o Grêmio no Rio Grande do Sul. Ô, Tiagão, o Danilo, né, que joga também como zagueiro, ele também faz as laterais, né? Não, ele é o Alexandre. Tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda. Eu considerei o Alexandre e o Danilo na zaga, nessa convocação. Considerei que eles são os zagueiros pelos lados. Sim. Assim. Aqui a gente vai ter que criar um quadro também de desenhando pra galera. O Valu, em hora nenhuma, o Valu falou que o Matheus Pereira é melhor que o Rodrigo. Não saiu isso hora nenhuma. Ele falou assim, o Rodrigo é 50 trilhões de vezes melhor que o Matheus Pereira, zoando, né? Ele só disse que são características diferentes. Ele falou que são características diferentes. E se você não acha isso, eu acho que está acompanhando outro esporte. Cricket, porque ele explicou que o Matheus seria o arco. O Rodrigo, ele tem característica de flecha. Tem um trabalho que quando o Rodrigo Caetano chegou ao Atlético, em algumas das várias conversas e entrevistas que a gente fez com ele, ele destacava que na montagem dos times dele, ele avalia várias características, né, para você, obviamente, ter variação dentro do elenco. Então você nota exatamente isso que o Thiago falou aqui. Zagueiros que jogam também nas laterais. Um zagueiro mais rápido, que é o Fabrício Bruno. Obviamente ele tem outras características, mas a principal dele é a velocidade, e é mesmo, não adianta negar. Você pega, por exemplo, no ataque, o Vitor Roque é um cara de mais força. Aí você tem o Rodrigo. O Rodrigo é um cara que conduz mais a bola. O Vini Júnior é a mesma coisa. O Richardson é um cara também que consegue jogar... É que o Richardson, ele parte às vezes com a bola dominada, mas ele também sabe fazer a parede e tal. Matheus Cunha, pra fora da área, né, Everton? Luiz Henrique, mais de beirada, mais velocidade, joga pelo lado direito, perna trocada. João Pedro, um cara importante, está na seleção de característica. E o Estevão é brincadeira, né? Então, é que você tem alguns jogadores ali, por exemplo, o Estevão, o Luiz Henrique, tem características parecidas. O Luiz Henrique mais forte, fisicamente. Então, assim, eu acho que ali na frente a gente está bem servido. Mas o Richarlison tá porque é do Carlo Ancelotti. É de confiança, de extrema confiança. E aí nós estamos falando exatamente que ele leva pela confiança, ele leva o cara da confiança dele, ele leva o cara do vestiário, ele leva o cara da velocidade, que conduz a bola, ele leva o cara, um cara mais que joga mais pensando o jogo. Ele trabalhou com o Danilo? Não, ele trabalhou com o Richarlison, né? Até isso que eu ia perguntar. Danilo no na Itália? Everton. No Everton. Não, o Danilo, lateral direito, no Real Madrid. Acho que eles trabalharam juntos, porque ele, antes do Zidane, será que assumiu pegou o Real Madrid. Pedacinho? Eu acho que eles estiveram juntos naquele Real Madrid campeão de 2014. Eu acho que é ele, inclusive, o técnico. Salvo engano, é ele, o técnico campeão de 2014 contra o Atlético de Madrid. O Danilo tava lá. E assim, levar o Danilo hoje é só pela confiança também. É só por ser um cara de confiança. Não sei se o Guilherme tem essa informação, se o Ancelotti trabalhou com o Danilo no Real Madrid em 2014. Aqui. Trabalhou, Dani? Trabalhou, ele foi do Madrid, o Ancelotti, né? Foi do Madrid de 7 de 2013, mês 7 de 2013, até mês 6 de 2015. Mas o Danilo tava lá no Real Madrid nesse período? O Danilo, eu acho que ele chega no Real Madrid em 13, ele fica bem pouco. Então eles trabalharam juntos. Então talvez seja um cara também da confiança dele. Como o Helder tá falando aqui, é que a gente sabe a vida inteira que seleção brasileira não são convocações através de planilha de desempenho, né? Se fossem, por exemplo, o Richarlison não estaria ali. E só um exemplo, tá, gente? Não tô falando que ele tem que ser convocado, não. O Thiago, esse Cruzeiro hoje, é o melhor atacante brasileiro da Premier League. O Thiago tem 6 gols. Em 10 jogos. E o Haaland tem 10 gols. Tô só comentando, não tô falando, fazendo cor aqui. Então, é muito essa questão de relações criadas através de trabalho, de serviços prestados no futebol europeu. E eu acho que o Fabinho pode ser um candidato a reserva do Casemiro, bem grande assim, porque é um jogador que, apesar de estar veterano, eu acho ele, inclusive,
eu sei que eu vou desagradar muitos aqui, mas o alto nível dos dois, eu acho o Fabinho bem superior ao Casemiro. Me dá o Carlo Ancelotti falando sobre o Fabrício Bruno, por gentileza, Dani. A verdade é que Fabrício Bruno saiu triste do jogo contra o Japão, mas para o pensamento do staff técnico da CBF não é baseado sobre o erro que ele ha feito contra o Japão, é baseado sobre muito jogo que ele está fazendo bem e nós temos muita confiança nele, em suas características, em suas qualidades. E creio que, em geral, o erro é um bom momento para ser melhor, para aprender. Isso aí é importante ter um posicionamento desse no momento de esculhambação total com ele, né? Extremamente importante. Liderança porque do Ancelotti. A gente tem que lembrar como que o Fabrício saiu daquele jogo, né? Ele saiu nitidamente muito, muito abatido. Para muitos, como o Valor colocou, muitas pessoas até que trabalham com microfone colocaram como o fim do sonho, né? Que tinha acabado o sonho de um atleta de chegar na Copa do Mundo. E tá aí, o Ancelotti foi extremamente profissional, né? Ele pensou no macro. O que é o macro do Fabrício Bruno na temporada? É aquilo que o Thiago já trouxe, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, vem jogando em alta qualidade e intensidade. Então, Ancelotti foi extremamente profissional, pensou no macro e não no micro. E tá aí, o Fabrício Bruno caminhando para estar na Copa do Mundo na próxima temporada. Eu não me lembro de, mesmo antes com o Tite e com outros treinadores, de uma convocação que não tenha gerado descontentamento de nós, mas sempre vai gerar, torcedor, sempre vai gerar. Sempre vai gerar. Exatamente porque tem jogador que vai porque o cara confia, tem jogador que vai porque é líder de vestiário, tem jogador que vai, por exemplo, o próprio Danilo, ele joga, segundo o próprio Carlo Ancelotti, ele joga nas 4 posições da defesa. Sim. O Alexandre. O Danilo joga. O Danilo joga, o Alexandre também joga na zaga. O Alexandre saiu da Juventus jogando na zaga. Voltou pro Flamengo jogando como zagueiro pela esquerda. Pois é, então, eu acho que ele pensa nisso também. A questão do Fabinho. O Fabinho é o reserva imediato do Casemiro. Então. Bruno Guimarães, meu primo. Cara, o Fabinho e Casemiro. Joga muita bola. Pensando em seleção, eu temo pelo futuro. Eles não são jovens, eu gosto muito dos dois. Mas a Copa tá ali, né, Ti? Eu também acho assim, mas eu temo pelo futuro. Mas futuro. Não tô questionando a convocação dos dois, tá? Eu convocaria de não ter jogadores desse nível. De verdade que pra mim me surpreendeu. Eu adoro o Fabinho, velho. Adoro o Fabinho. Acho ele cracaço de bola. Mas de verdade, eu dizer que eu esperava ele ser convocado, eu estaria sendo bem hipócrita, porque eu não imaginava que o Fabinho fosse voltar para a seleção brasileira jogando na Arábia Saudita e com 32 anos. Então, assim, me surpreendeu. Eu vou esperar até para ver ele jogar esses 2 amistosos contra Senegal e também a Tunísia, para ver o Fabinho jogar, porque eu de verdade não estava assistindo, tá? Eu não assisti nenhum dos jogos dele no campeonato da Arábia Saudita. Gente, agora o Cruzeiro acabou de anunciar, agora há pouco inclusive, que